Momento eu quero cumprimentar a todos com a bendita paz do Senhor, todos os irmãos, amigos, vizinhos, os que estão aqui perto, os que estão de longe, os que estão em casa, que o som desse microfone está alcançando, que seja a bênção de Deus e a proteção do Senhor sobre todos nessa manhã. Eu quero tomar um versículo da Bíblia Sagrada para nossa meditação. Está no livro do Evangelho que foi escrito por Mateus, no capítulo de número 24. E assim eu quero agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela vida do irmão Fábio, que é o proprietário da casa onde estamos pegando a energia para fazer esse culto, e agradecendo os vizinhos que estão aqui conosco e os que não estão aqui, mas estão ao longe também ouvindo, estão atentos, que Deus possa estar falando aos nossos corações nessa manhã. Mateus capítulo 24, versículo de número 37 e 38. Vou ler o 36, 37 e 38, que diz assim: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias anteriores, nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O versículo de número 38, o versículo de número 38 diz que nos dias anteriores ao dilúvio eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Versículo 39, a primeira parte diz: e não o perceberam. Meus queridos irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesta manhã, essa passagem, Mateus capítulo 24, é conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão escatológico de Jesus, que fala a respeito da sua vinda. Quando nós olhamos para esse texto de Mateus 24, eu quero ser preciso com o horário, para nós não terminarmos tarde, os discípulos chegam para Jesus, no versículo de número 3, e pergunta para Jesus quando é que aconteceria e que sinal haveria da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus, então, em Mateus 24, ele vai descrever os sinais que antecederiam, os sinais que indicariam que as coisas estavam chegando ao final, que a vinda de Jesus estava próxima e que todas as coisas estavam se findando. Quando nós falamos de sinal, nós falamos de algo que serve para demonstrar, para sinalizar, para indicar alguma coisa. Como uma placa, por exemplo, que indica uma parada obrigatória, indica a existência de um quebra-mola, indica alguma coisa dessa natureza. Os semáforos, por exemplo, que tem as suas luzes indicatórias que indica quando pode passar, quando não deve passar. Então, quando nós falamos de sinal, nós falamos de algo que indica, que demonstra, que faz com que as pessoas possam perceber a existência de algo naquele local. E quando nós falamos de sinais em relação ao fim dos tempos, Jesus ele é muito claro em mostrar que assim como na natureza existem sinais, assim também, quando diz respeito à sua vinda, existem sinais. Quando nós pegamos, por exemplo, Mateus 24, o versículo 32, Jesus diz: olhai para a figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. O que Jesus, na verdade, está dizendo é, o brotar das árvores, da figueira, quando elas começam a se brotar, as folhas começam a se enverdecer, vocês sabem que o verão está se aproximando. Então as folhas verdes das árvores são sinais que indicam a proximidade do verão. E no versículo 33, Jesus vai complementar dizendo: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que também o reino de Deus está próximo.
que Jesus está dizendo é: assim como as folhas das árvores indicam a proximidade do verão, assim também os acontecimentos do qual eu tenho vos falado indica a proximidade do fim. Quando os sinais estiverem acontecendo, é sinal que o tempo do fim também está próximo. Olhem para o pasto agora, nesse momento. Vemos os matos amarelados, em alguns lugares secos, e outros o chão praticamente está rapado pelo chão, por causa da seca. Mas quando vocês olharem e vir que os capinhos estão verdes novamente, que os pastos estão se erguendo, é sinal que chegou o tempo da chuva. As águas estão descendo novamente. Existe água nas raízes das plantas, por isso elas voltam a brotar. Então, quando vimos isso, por exemplo, temos aqui um exemplo clássico ali. Aqui nós olhamos os matos dos pastos estão secos, mas ali existe um mato na beira da estrada que está verdinho, bonito. Aquilo ali indica a presença de água naquele lugar. A cor daquelas folhas, daqui nós podemos perceber, as folhas são os sinais que nos indicam que ali tem água. Se tiver alguém vindo sedento pelas ruas, caçando água para beber, vendo tudo amarelado, tudo seco, não há esperança. Mas quando vir de longe aquelas folhas verdes, logo nasce uma esperança. Porque aquelas folhas verdes são os sinais para o sedento que ali existe água. E o sedento pode correr para aquele lugar e procurar que ele vai encontrar, existe água. Ali há sinais de água. Veja que a cor das folhas indicam, é sinal indicatório que tem água ali. É o que Jesus está dizendo. Quando vocês verem acontecer essas coisas, assim como vocês veem as folhas verdes, entende que ali tem água? Quando vocês verem acontecer o que eu estou dizendo, entendam também que aquilo é um sinal que algo está acontecendo. Assim como as folhas verdes é sinal de água, assim também os acontecimentos é sinal que o tempo se aproxima. É o que Jesus está dizendo em Mateus 24:33. Os acontecimentos são sinais que chegou ao final. E os acontecimentos são variados. Jesus vai dizer em Lucas capítulo 21, verso 25, que haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações, perplexidade dos povos, por causa dos ruídos das águas e do bremor dos mares. Então Jesus vai nos dizer que haverá sinais por todos os lados, que indicam que o tempo do fim está chegando. Mas o versículo que eu tomei, Jesus diz que será semelhante aos dias anteriores, os dias de Noé, os dias do dilúvio. E quando Jesus vai falar dos dias dos dilúvios, e nós não sabemos ao certo quanto tempo é que Noé ficou construindo a arca e anunciando o dilúvio, não temos certeza de tempo. Nós temos em Gênesis capítulo 5, o versículo 32, dizendo que Noé estava com 500 anos. E não sabemos o certo quando é que ele começa a construção. Mas Gênesis capítulo 7, verso 6, diz que quando ele entrou na arca, ele estava com 600 anos. Muitos acreditam que durante esse período de 100 anos, de 500 a 600, da vida de Noé, ele passou construindo a arca. Não sabemos ao certo isso. Outros sugerem, Deus diz para Noé em Gênesis capítulo 6, verso 3, que os dias dos homens serão 120 anos. E alguns acreditam que 120 anos é o que faltava também para o dilúvio. Não sabemos ao certo. Mas o certo é que, por um espaço de tempo, Noé esteve construindo a arca. E durante o tempo que Noé esteve construindo a arca, Pedro vai dizer na sua carta que Noé foi um pregoeiro da justiça. Isso nos dá a entender que enquanto a arca estava sendo construída, Noé estava avisando o povo. Noé estava dizendo para as pessoas. Noé estava avisando a respeito do dilúvio que estava para acontecer. E Noé estava construindo a arca, os dias foram passando. E quando Noé termina a construção da arca, que ele vai entrar para dentro e Deus vai trancar a porta por fora. Diz o texto sagrado que, o Jesus dizendo aqui no texto que nós vemos, versículo 38, que quando chegou nos dias do dilúvio, que Noé construiu a arca, o povo estava comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. E diz o versículo de número 39, que não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. O que o texto está nos dizendo? É que a arca estava sendo preparada, os dias estavam se aproximando. Noé estava avisando, a construção estava sendo feita. Todo o trabalho de Noé sendo realizado, ele como pregoeiro da justiça, avisando que o dilúvio se aproximava. Mas enquanto tudo isso está sendo feito, o que é que o povo está fazendo? Enquanto a arca está sendo construída por Noé, enquanto Noé está construindo a arca e avisando acerca do dilúvio, o que é que o povo está fazendo? Preste-me atenção. O povo está comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. É o que Jesus está dizendo.
Enquanto a arca está sendo montada, enquanto Noé está trabalhando incansavelmente para a construção da arca, para se salvar do dilúvio, enquanto isso está acontecendo, o povo está casando, se dando em casamento, comendo e bebendo. O que Jesus quer dizer com isso? Que a vida das pessoas continuava normal. As pessoas continuavam vivendo as suas vidas de forma normais, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Isso é a normalidade da vida. As pessoas seguiam o seu curso de vida normal. Compravam, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. O curso de vida permanecia normal. Enquanto o curso de vida das pessoas permanece normal, quem tem de trabalhar, vai trabalhar, quem tem de comprar, compra, quem tem de casar, casa, e a vida continua, o percurso de vida normal. Enquanto esse percurso de vida normal continua, Noé está construindo a arca. Enquanto as pessoas continuam seguindo a sequência da sua vida normal, Noé se dá em construção da arca. E aí diz o texto no versículo 39 que tomamos, que o povo, seguindo o curso de vida normal, não perceberam. É como se Noé terminasse a construção, entrasse dentro da arca, colocasse... Irmão, todos os animais, diz o texto, que um casal de cada animal foi posto, o animal impuro, e dos animais puros foram colocados 7 casais. Preste atenção, preste-me atenção. Não é normal um homem construir uma grande arca com seus filhos. Não é normal. Assim como também não é normal os animais de todas as espécies caminhar para essa arca. Porque diz o texto que Deus fez com que os animais viessem e Noé os colocou na arca. Não é normal. Você acha normal um homem começar a falar de uma chuva do nada e construir uma grande arca que leva quase 100 anos para construir? Você acha que é normal um casal de cada animal impuro e 7 casais de animais puros caminhar para a arca do nada? Isso não é normal. Não é normal os animais deixar o seu convívio, deixar as matas, deixar os seus ambientes naturais, o seu habitat natural e vir caminhando para a arca. Não é normal. Até que Noé construir a arca, é tolerável. Pode ser que ele está louco, pode ser que deu problema de cabeça, pode ser que ele está com algum tipo de problema mental, algum desvio mental, aconteceu algum problema com ele, teve algum acidente, ou a idade está com 500 anos de idade, começou a fazer loucura. Pode até alguém entender como normal. Agora, não é normal os animais deixar o seu habitat natural e caminhar para essa construção do nada. Não é normal que os animais deixem o seu habitat lá e, de repente, os animais saem e começam a vir casal após casal para a arca. Isso não é normal. Você imagina o trabalho que teria que ser para Noé conseguir pegar esses animais dos mais distintas espécies que existem. Mas o texto vai dizer que eles caminharam para a arca e Noé os colocou ali. Não é normal. Só que o povo não percebeu isso. O povo não observou que alguma coisa estava fugindo da normalidade. O povo não observou que tinha alguma coisa de anormal acontecendo. É anormal, os animais estão saindo da mata. O leão está deixando seu habitat, o tigre, o urso, o elefante. Isso não é normal. Não é normal que os animais façam fila para entrar dentro de uma construção. Isso não é normal. Todos nós aqui já fizemos construção. Olha o tanto de construção que tem aqui. Já viu alguma construção sendo feita e os animais começaram a sair do mato e entrar dentro dela? Isso não é normal. Mas o povo encarou isso como normal. Ninguém percebeu. É o que diz o versículo 39 do capítulo 24. E não o perceberam. Ou seja, os animais estão saindo da sua normalidade, estão saindo dos seus habitats naturais, estão caminhando para a arca e o povo encara isso como normal, não tem nada acontecendo. Nós estamos continuar comendo, bebendo, casando e dando casamento. Nada de normal está acontecendo. E não perceberam até que Noé entrou na arca. E depois que Noé entra, o dilúvio chega, é aí então que eles vão acordar, mas aí já é tarde demais. Por que que eles perderam a oportunidade? Preste atenção. Porque houve sinais. E qual que foi o maior sinal, irmão? Irmãos e amigos e vizinhos que estão aqui. Qual foi o maior sinal que algo anormal estava acontecendo? Os animais saíram do seu habitat natural e vinham para a arca. Isso não é coisa normal. Isso era para ter abrido os olhos das pessoas. As pessoas, ao verem os animais deixar o seu habitat natural e caminhar para a arca, deveria ser uma razão para eles tomar um choque de realidade e dizer, calma aí. Noé construir a arca, tudo bem. Ele construir essa grande cabana, dizer que vai vir chuva, tudo bem. Isso parece loucura, pode ser que ele tinha algum problema mental, pode ser que teve algum desvio. Mas agora os animais sair dos seus habitats, deixar de filinha, cada casal um após o outro e entrar na... Isso não é normal.
Isso não acontece, os animais não têm essa mentalidade de fazer isso. Noé não tem condição de trazer esses animais do nada. Isso, irmão, era para ter gerado um choque de realidade. Isso era para ter batido na consciência das pessoas e feito elas se identificarem com a situação e dizer, isso não é normal. Isso aí é um sinal. Os animais saíam um após o outro de lá e vim para a arca, isso não é normal, isso é um sinal, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa anormal está... Mas o povo não percebeu, diz o texto que eles nem ligaram. Continuaram comendo, bebendo, casando, dando casamento para eles. Os animais fazer filho e vir para a arca, tá tudo certo, nada de anormal com isso. Jesus diz, assim também será no fim dos tempos. O que é que Jesus quer dizer com isso, irmãos? Jesus quer dizer que assim como nos dias de Noé, as coisas fugiram do normal. Começou a acontecer coisas fora do normal. Começou a acontecer anormalidades. Começou a acontecer sinais da natureza, coisas que não era natural da natureza. Mas o povo não percebeu. O povo não se atentou a isso. Jesus está dizendo, assim também será no final dos tempos. Haverá sinais de anormalidade por todos os lados, mas as pessoas não vão perceber. Haverá sinais de todos os lados de coisas anormais acontecendo, coisas que não é normal de acontecer, vai acontecer. Jesus diz, mas o povo não vai perceber. Aí Jesus diz em Lucas 21 e 25, haverá sinal no sol, mas o povo não vai perceber. Haverá sinal na lua, mas o povo não vai perceber. Haverá sinal nas estrelas, mas o povo não vai perceber. Haverá sinal entre as nações, mas o povo não vai perceber. Jesus está dizendo, assim como o povo não perceberam a anormalidade dos animais que saíam em direção à arca, assim também os homens não perceberão no final os sinais que indicarão que algo anormal está acontecendo. Os homens não vão perceber. E Jesus nos descreve alguns desses sinais anormais que acontecerão nos últimos dias. Sinais que tomarão conta. Primeiro sinal que Jesus fala, haverá sinal na política. Mateus 24, versos 6 e verso 7. Jesus disse que vereis de guerra, rumores de guerra. Versículo 7, ele vai dizer, haverá nação contra nação, reino contra reino. Sabe o que é isso? Guerras, nações, política. Haverá brigas políticas por todos os lados. Haverá guerras, haverá discussões, haverá contradições políticas, reinos contra reinos, e nações contra nações. Fala de brigas políticas, de confusões políticas. Fala de rebeliões políticas por todos os lados, contradições no campo da política. Esse é um dos sinais que Jesus diz que vai acontecer e está acontecendo. A política nunca foi motivo de tanta briga como está sendo na atualidade. A política nunca foi motivo de tanta confusão como está sendo. Cada dia que se passa, agora até nas políticas municipais, de prefeito, de vereadores, está tendo brigas extravagantes. Coisas que começou no mais alto da política, entre os presidentes, entre os senadores. Hoje as brigas estão até aqui, nas municipais. Políticos contra políticos, brigas e confusões por todos os lados. São guerras em países vizinhos ao nosso, ameaças de guerra. O Brasil sempre sofrendo ameaça e sanções de todos os lados, como países vizinhos também. É o primeiro sinal que Jesus descreve de anormalidade. Haverá sinal no campo da política. Jesus também vai dizer, haverá sinal no meio social. Haverá sinais na esfera social do povo. E quais são os sinais da esfera social? Versículo 7. Haverá fome e haverá pestes. Isso são sinais das esferas sociais. Fome. Nunca se viu tanto mendigo nas ruas como tem na atualidade. E aquilo que era coisa de São Paulo, de Rio de Janeiro, que era coisa de favela, virou normal aqui na nossa cidade, Rolim de Moura. Aquilo que outrora nós íamos falar como algo comum nas grandes capitais, nos grandes centros urbanos. Pessoas nas ruas, pessoas dormindo debaixo de ponte, pessoas dormindo nas calçadas. Isso era normal ouvir falar disso em Rio de Janeiro, em São Paulo. Isso era normal você ver falar disso lá no Morro das Favelas. Mas hoje está aqui. Está aqui na nossa cidade. Está aqui para nós ver com os nossos olhos. Se tornou normal você visitar o centro da nossa cidade, que tem 60 mil habitantes, e você encontrar pessoas dormindo na calçada. Você encontrar pessoas morando debaixo da ponte, pessoas dormindo no lixo, comendo do lixo. Pessoas dormindo no meio de papelões, se tornou normal aqui para nós. E não só aqui, mas cidades menores do que a nossa, com menos habitantes que a nossa, você encontra isso também, se tornou normal. Isso não é normal, isso é anormalidade, mas está virando normal. É um dos sinais. Pestes.
Nós vimos aí o Covid-19, que dizimou boa parte da nossa população. Vimos agora uma doença que está vindo da África e que se chegar aqui, a ebola, se chegar aqui para nós, aqui no Brasil, ela mata muito mais do que o Covid-19. Já chegou em vários lugares do mundo. Se chegar aqui, a destruição será em massa, porque a contaminação dela é mais rápida ainda do que o Covid. E outras pestes e pestes que vão surgindo. E Jesus já tinha deixado tudo dito há mais de 2000 anos atrás. Haverá sinais na política, e os sinais na política estão aí. Haverá sinais na sociedade, fomes e peste, e esses sinais da sociedade estão presentes. Jesus também vai nos dizer que haverá sinais na religião. Versículo de número 10 e versículo de número 11 do capítulo 24, Jesus diz que haverá muitos escândalos, escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, aborrecerão uns aos outros. Versículo 11 ele diz, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Sinal na religião. Irmão, o sinal da religião é o mais patente que nós estamos vivendo hoje. É o mais visível. É o sinal da religião. Nunca se houve tanto defraudação do evangelho, enganação, a busca de minar dinheiro da sociedade como está acontecendo na atualidade. Hoje se vende feijão, se vende sal, se vende açúcar, se vende tudo no nome de Deus, a valores absurdos. A comercialização das coisas de Deus tomou conta da sociedade a ponto de nós termos hoje como uma espécie de dificuldade de pregar o evangelho em público, como estamos pregando aqui agora. Não temos dificuldade de pregar o evangelho por causa do evangelho, não. Porque tudo que o evangelho fala tem se cumprido na risca. A nossa maior dificuldade de pregar o evangelho é por causa dos escândalos evangélicos que estão de massa cada vez maiores. As coisas acontecendo de nível em escalas assustadoras. E Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, 1, 2 e 3 dos seus versículos, ele vai dizer que haverá no meio do povo falsos mestres, como houve também falsos profetas. E ele diz que esses falsos mestres introduzirão encobertamente heresias de perdição no meio do povo, negarão o Senhor que os resgatou. E no versículo 3, Pedro diz que farão de vocês comércios com palavras fingidas. E nós estamos vivendo tudo isso, a comercialização do evangelho, a comercialização da fé, a comercialização dos dons espirituais, a comercialização de tudo que se fala em nome de Deus. São sinais da religião. Jesus falou sobre isso. Os escândalos, as traições de massa, por todos os lados, inclusive no meio da igreja. Tanto pessoas, irmãos traindo irmãos, quanto casais crentes que traem um ao outro. Nem nos próprios crentes há tanta confiança quanto era para ter. São sinais que Jesus disse que iria acontecer. Sinais na política, sinais na sociedade, sinais da religião. E Jesus diz mais. Haverá também outros sinais, como sinais na natureza. Versículo 7, Jesus diz, haverá terremotos em vários lugares. E nós estamos vendo os sinais da natureza, enchentes, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que tomou conta e destruiu todos os locais. Pessoas morrendo por todos os lados. Fogos por todos os lados, queimando, destruindo, pessoas morrendo queimadas pelos fogos. Estamos vendo destruição em massa por todos os lados. E isso ainda não é nada perto do que pode estar para acontecer. Isso ainda é o início do que pode estar para acontecer daqui a alguns dias. O que está pela frente ainda é algo ainda muito maior. Isso é só o início do que está para acontecer. Sinais por todos os lados da natureza. Sinais da política. Sinais da religião. E a intolerância religiosa é um dos sinais que Jesus vai descrever. Versículo 9 de Mateus 24. Jesus diz, vocês serão odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Vão meter vocês na prisão. Vão vos açoitar e prenderão vocês. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Sabe o que é isso? Intolerância religiosa. O que Jesus está dizendo é, haverá no final dos tempos uma intolerância à fé. As pessoas não tolerarão mais o evangelho. As pessoas não aceitarão mais a mensagem do evangelho. Igreja não serão vistas mais com os bons olhos. Cristãos não serão mais vistos com bons olhos. A aceitação, a fé, aos princípios cristãos serão cada vez piores. Irmãos, hoje coloca o seu filho na escola e manda ele falar de Jesus e da Bíblia lá na escola e veja o que vai acontecer com ele lá. Veja as navaias que ele vai passar. Veja a vergonha e os desfeitos e os bullying que ele vai sofrer lá.
E não é só lá na escola, não. É na sociedade. Vai para a beira da rua e fala que você é cristão. Vai para a faculdade e fala que você é cristão. Vai para as escolas e se declara cristão. As pessoas não estão mais tolerando. Os cristãos estão sendo taxados como ignorante, como pessoas atrasadas, antiquadas, quadradas. Os cristãos são tratados como pessoas que praticam homofobia. Os cristãos são tratados como pessoas que não toleram, que não sabem entender a liberdade dos outros. Não é isso. Eles não estão mais tolerando a mensagem do Evangelho. As pessoas não querem mais saber do Evangelho, não querem mais saber de Jesus. É por isso que as igrejas estão ficando cada vez mais vazias. É por isso que as pessoas estão correndo atrás, cada um do seu próprio prazer, cada um da sua própria vida. E ninguém quer saber mais de Deus. A intolerância às coisas de Deus estão alta. As pessoas não estão mais preocupadas com salvação, não estão mais preocupadas com vida eterna, nem sequer respeitam mais as coisas de Deus. Zombam, brincam, tiram sarro, fazem coisas cada vez mais horrendas com o nome de Deus, com a palavra de Deus, com a igreja de Deus. Não há mais um respeito. Jesus fala de mais um sinal e eu termino agora. Versículo de número 12 do capítulo 24. Jesus diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O outro sinal que Jesus aponta é para a mudança no sentimento das pessoas. Quando ele diz que o amor esfriará, ele está dizendo que o sentimento das pessoas vão mudar. As pessoas não terão mais o mesmo sentimento. Não terão mais aquele sentimento de amor no coração. E esse aqui é o sinal mais patente que nós vemos. E esse pega em todas as esferas da nossa sociedade. O sentimento das pessoas estão mudando. Falta de respeito de pais para com filhos, de filhos para com os pais. Falta de respeito do marido para com a mulher e da mulher para com o marido. Falta de respeito do membro para com o pastor e do pastor para com os membros. A falta de respeito está nas maiores e em todas as esferas da nossa sociedade. O sentimento das pessoas está mudando. Não tem mais um sentimento de amor, de respeito, de carinho. As pessoas não sabem mais o que é uma cumprimentação saudável, o que é um abraço saudável entre irmãos, entre amigos. Aliás, a maioria das nossas reuniões são apenas para mexer no telefone, enquanto um senta de um lado e o outro senta do outro, e o telefone na mão, e ninguém tem mais o sentimento de conversar, de se amigar, de ter relacionamento amigável. Não há mais isso. O sentimento das pessoas está mudando. A sociedade está mudando, está saindo dos seus padrões. Só que aí, irmãos, eu volto lá no texto de Jesus e no texto de Noé. Os animais caminhando para a arca e ninguém perceberam que aquilo estava fora do normal. Todo mundo encarou aquilo como se estivesse normal. O dilúvio chegou e eles não perceberam. E eu digo para vocês, as anormalidades estão acontecendo na política, na igreja, na sociedade. Está acontecendo a normalidade por todos os lados, mas o povo não está percebendo. Está tratando como se tudo estivesse normal. A normalidade por todos os lados. E as pessoas não percebem que isso é sinal de que alguma coisa está acontecendo. Isso é sinal que algo está para acontecer. E Jesus diz em Mateus 24:33, quando virdes todas essas coisas, sabei que o tempo está próximo. Eu quero dizer para você, amigo e irmão que está aqui nesta manhã, tudo que está acontecendo é sinal que o tempo está terminando. É sinal que os últimos dias da igreja na terra está se findando. É sinal que estamos caminhando para o fim dessa nossa era. O fim dessa nossa época está chegando. O final de todas as coisas está se aproximando. O fim de tudo está chegando. E eu pergunto para você nessa manhã, nos dias anteriores ao dilúvio, as anormalidades acontecendo, e o povo não perceberam e o dilúvio chegou e os tomou de surpresa. Agora eu pergunto para você nessa manhã, com todas as anormalidades que está acontecendo na política, com todas as anormalidades que está acontecendo na sociedade, com todas as anormalidades que está acontecendo na religião, com todas as anormalidades que está acontecendo na vida das pessoas, como está a sua percepção? Você percebe, você enxerga, você vê que o fim se aproxima, ou você está como aqueles nos dias do dilúvio que andavam como se nada tivesse acontecendo? Os animais caminhando para a arca está pronta, os animais fazendo fila para entrar na arca e ninguém percebeu que aquilo era anormal. As pessoas encararam aquilo como se tudo tivesse normal. E hoje os sinais são evidentes, tudo mostrando, tudo indicando que a volta de Cristo se aproxima e as pessoas tratando isso como se fosse algo normal. Como se nada tivesse acontecendo. Como se nada estivesse indicando que Jesus está voltando. Mas eu quero dizer para vocês dessa manhã, os sinais estão mostrando que Jesus está prestes a voltar. E nessa manhã nós estamos aqui,
na beira da rua, em público, para dizer para você que está nos ouvindo, seja em casa, seja quem está aqui, seja quem está passando pelas ruas, nós estamos aqui para dizer: não deixe as anormalidades se tornar normal na sua vida. Não deixe que as coisas que estão acontecendo, que são anormais, que são sinais que indicam a normalidade, não deixe isso passar diante dos seus olhos como se fosse normal. Não aceite que essas coisas são normais, porque elas não são. Elas são coisas que estão indicando, são sinais indicatórios de que o tempo está chegando, de que o fim se aproxima. E eu pergunto para você nessa manhã: como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua condição diante de Deus? Como está a sua vida para encontrar com o Senhor quando Ele voltar? Como está a sua condição? Como está a sua preparação? Na arca só entrou Noé e mais 7 pessoas. Os demais ficaram todos do lado de fora. E não será diferente no fim dos tempos. Só entrarão lá, diz Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, pois terão direitos a árvores da vida e entrarão na cidade santa pelas portas. Versículo 15 está escrito: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os prostitutos e todos que amam e cometem a mentira. Não vai entrar todo mundo lá. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus vai nos dizer: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E apertado é o caminho e estreita a porta que conduz à vida eterna, e são poucos que acertam com ela. Jesus está dizendo que para a porta estreita são poucos, mas para a porta larga são muitos. Não se engane. Aqueles que caminham para a perdição são números maiores, é o que Jesus está dizendo. Na arca de Noé, quem entrou foi a minoria, a maioria ficou de fora. Quando Gênesis capítulo 19, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, só saiu 3, só saiu 4, mas só chegou em Zoar 3. Até uma das que saíram, que foi a mulher de Ló, ficou no meio da estrada transformada em estátua de sal. A cidade todinha pegou fogo. Veja que na arca de Noé foi a minoria que entrou. Veja que sair de Sodoma e Gomorra foi a minoria que saiu. E agora Jesus está dizendo que na porta estreita quem entra é um número pequeno, mas na porta larga são muitos. Não se confunda e não se engane. Quem vai alcançar a vida eterna serão poucos, porque a maioria está preso nos seus prazeres. A maioria está preso nas suas vidas perdidas. A maioria está preso no prazer pelo pecado. E diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, que não receberam o amor da verdade para se salvarem. E quantas pessoas que não recebem o amor da verdade para se salvarem, mas permanecem no pecado, permanecem no erro, permanecem amando as coisas erradas desse mundo. E aqueles que não tomarem a sua decisão, aqueles que não aceitarem a Cristo como seu Salvador, não entrarão no céu. Pode ser bom, pode ser bonito, pode ser agradável, pode ser o que for, se não aceitar Jesus. João 14, verso 6 diz que ninguém vem ao Pai se não passar por Jesus. Jesus diz em João capítulo 10, versículo 1, aquele que não passa pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar é ladrão e salteador. Versículo 9 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Eu termino essa palavra nessa manhã dizendo como está a sua vida, como está a sua preparação para esse momento, para encontrar com Cristo. Como está a sua preparação para o momento em que Cristo há de voltar. Se você não está preparado, eu digo para você nessa manhã, onde você estiver ouvindo essa palavra, os sinais indicam que Jesus está voltando. Os sinais são claros e dizem e mostram que Jesus está voltando. Se você não estiver preparado, é momento de você colocar a sua vida no altar. Se você não estiver preparado, é momento de você consertar a sua vida e colocar a sua vida em dias diante de Deus, porque Jesus está voltando. Jesus está prestes de voltar para buscar o seu povo. E aquele que não estiver preparado será surpreendido. Aquele que não estiver preparado será envergonhado naquele dia. Então aproveita essa oportunidade nesta manhã. Obrigado, meu irmão. Aproveita essa oportunidade nesta manhã. E faça um concerto com Cristo nesta manhã. Eu quero perguntar para nós terminarmos. Aonde tem uma pessoa que não é crente, ou está afastado dos caminhos do Senhor e que quer tomar a sua decisão nesta manhã?
Tem alguém nessa manhã que nos ouve, que quer tomar uma decisão ao Senhor? Ele diz, mas eu creio em Jesus. Crer em Jesus não adianta nada. Crer em Jesus sem ação não resolve de nada. Tiago diz no capítulo 2, versículo 26 da sua carta: a fé, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras é morta. Se você crê em Jesus, mas não faz nada, não adianta também nada. Crer em Jesus para salvação não é apenas dizer que acredita. Não é apenas falar o nome de Jesus. É crer de verdade, é crer com ação. É crer e tomar decisão. Jesus diz em Mateus 28, verso 19: ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo quanto eu vos tenho dito. Tem que crer, tem que ser batizado. Marcos capítulo de número 16, o verso 15 está escrito: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Versículo 16: quem crê e for batizado será salvo. Não adianta crer em Jesus e não tomar decisão. Não adianta crer em Jesus e ficar parado, estagnado. Não adianta crer em Jesus e não fazer parte da sua igreja, não fazer parte do seu